Olá, hoje venho-vos falar do próximo eclipse lunar que ocorre no dia 8 de novembro. Portanto, ocorre 2 semanas depois do eclipse solar, que ocorreu a 25 de outubro, e estes dois eclipses de outubro e novembro têm aqui um impacto muito grande. Eu escrevi um bocadinho sobre isto, mas recapitulando, portanto, eles ocorrem nestes ciclos lunares regidos por Vênus e Marte, que são atores principais neste ano, até porque regem os próprios nodos lunares, e depois eles ocorrem aqui no meio de configurações extremamente importantes. Estamos a falar da quadratura de Saturno a Urano, que marcou o ano 2021 e 2022, este ainda que está em curso, e depois vamos ter um conjunto de mudanças muito importantes em meados de março, com a mudança do Plutão para Aquário, Saturno em Peixes, ou seja, estes eclipses que, como todos os eclipses, são fases lunares de maior impacto, com impacto de 6 meses, e, e que marcam os grandes temas do ano, e os eclipses são sempre momentos de viragem, shifts, turning points, pronto, mudanças profundas, e ocorrendo neste contexto, é, é como se eles estivessem aqui a descrever um período de mudanças extremamente profundas e que vão depois, não só fecham alguns processos que têm estado em curso, nomeadamente Saturno, quadratura Urano, e por outro lado, os cenários que com eles se manifestarem, é como se fossem abrir também grandes novos capítulos que se avizinham em março. Mas resumindo, estamos a falar de eclipses que ocorrem no eixo Touro e Escorpião, e este eixo é o eixo das grandes transformações. E não me levem a mal eu falar às vezes com as coisas, quando eu ouço parece que estou a brincar ou estou-me a rir, mas é apenas um entusiasmo, porque estes eclipses pedem algum respeito, digamos assim. Mas então, sim, portanto, já falei que eles são realmente muito impactantes porque ocorrem neste período, e é como se estas mudanças todas que ocorressem agora, os eventos, eles vão-nos levar a perceber como é que nós vamos entrar nesse período de Plutão e Aquário. E eu tenho uma perspectiva pessoal de ver as coisas nas mudanças dos planetas de signo, principalmente quando são planetas mais lentos e, portanto, que vão estar durante muito tempo num signo. Eu acho que quando por exemplo, Plutão muda de signo, estamos a falar agora aqui em março, que ele muda para Aquário, tendencialmente, o lado mais negativo desse posicionamento tende-se a manifestar logo no início. Isto porquê? Porque para nós depois manifestarmos o lado mais positivo, ou as coisas se manifestarem na sua expressão mais positiva, normalmente vem só depois das coisas começarem pelo lado negativo, porque na prática é assim também que nós, os humanos, aprendemos, ou seja, damos valor às coisas quando não temos e percebemos a importância das coisas quando qualquer coisa menos boa acontece. E Plutão em Aquário, na sua expressão menos positiva, fala de podermos viver um período de mais radicalismo. E com muita polarização que ocorre atualmente ó, em várias áreas, nomeadamente na política, eu receio que às vezes, pronto, que às vezes não, que estes acontecimentos, ou que entremos neste período, um bocadinho a expressar o lado menos negativo. Ou pode ser que não, e pode ser que, por exemplo, as coisas deem uma volta e chegamos ali a março e as coisas estão francamente mais positivas. Aliás, março vem com uma energia renovada, por isso ela vem com uma energia renovada e as coisas às vezes já não parecem nada bem, portanto só vamos pensar que a coisa a seguir vai melhorar. Ok, mas então vamos falar um bocadinho mais deste eclipse. Este eclipse lunar pode ser sentido de uma forma muito mais impactante que o eclipse solar de outubro, porque primeiro ocorre numa lua cheia, e a lua cheia, por sinal, é sempre um período de revelação. Mas aquilo que for manifestado agora, não é? A maior parte das coisas vieram de trás.
E no eclipse solar de Escorpião, a 25 de outubro, tivemos muitos planetas em Escorpião. Foi um eclipse que eu diria muito misterioso para decifrar, como se houvesse intenções, planos ou mesmo reflexões que se tivessem que ser feitas de uma forma profunda. E agora no eclipse lunar as coisas tendem-se a revelar, a vir ao de cima. Então, faz com que este eclipse seja sentido de uma forma mais impactante, por ser um eclipse lunar. Mas, por outro lado, também há outros fatores que fazem com que este eclipse realmente possa ser extremamente forte ao nível coletivo, nas nossas vidas, mas há sempre boas novidades e nós temos que nos focar aí. E porquê? Porque é que é muito impactante também? Porque ele vem com a Lua conjunta a Urano. E Urano é o planeta da imprevisibilidade. Sempre que ele aparece forte numa configuração, ele fala de acontecimentos que são imprevistos, inesperados, podem surpreender, né, para o bem e para o mal, e no eclipse lunar que já traz as coisas ao de cima, esta conjunção da Lua a Urano, além de poder trazer ansiedade, falarmos também de alguma ansiedade, ela faz com que as coisas se manifestem com reações inesperadas, imprevisíveis. E então podemos estar a falar em eclipse lunar de decisões, de cenários que são revelados e que vão abanar e que vão surpreender as pessoas à volta. Portanto, eu posso, por exemplo, tomar uma decisão e vou tomá-la. Não digo de uma forma totalmente inesperada, porque este eclipse tem energias fixas, eu já vou falar mais um pouco disso, mas, ok, são acontecimentos que podem vir de decisões ou de reflexões de uma forma mais inesperada, não é? Ou no meio de uma epifania, e que vão surpreender também as pessoas à volta, e até a própria pessoa, mas nesse caso é mais porque, ok, eu surpreendo e até pela positiva, sou capaz ou fico capaz de tomar esta decisão, mesmo sendo difícil. E, ok, por ocorrer energias fixas, quer dizer aqui que estamos perante cenários que das duas uma, ou algumas pessoas podem sentir como situações difíceis de aceitar, ou seja, acontecem coisas e é difícil porque as energias fixas representam a resistência à mudança, ou seja, acontecem coisas que me vão deixar desconfortável, vai-me custar a aceitar, vai-me custar a adaptar. Isto é uma expressão. Por outro lado, também, noutra perspectiva, não é? Porque às vezes há quem toma as decisões e quem sofre com as decisões também dos outros. Noutra perspectiva, estamos a falar de decisões ou de impulsos em que as pessoas tomam, não é? De uma forma surpreendente, podem se surpreender a elas próprias, mas de coisas que já estavam, digamos, encaminhadas e que iriam ocorrer nesse sentido. Porque estas energias fixas falam, ok, aqui de tais revelações ou de acontecimentos que podem ter estado a ser amadurecidos ao longo do tempo, não é? Estavam ainda por revelar ou estavam mesmo escondidos e coisas emergem e abanam as estruturas e trazem desconforto. Desconforto esse, que agora olhamos para Urano noutra perspectiva, Urano é o planeta do progresso. Então, esse desconforto é no sentido de progredirmos, de avançarmos e às vezes custa, não? Ok. Ok, agora, que assuntos podem estar à volta deste eclipse? Estamos a falar aqui do eixo Touro e Escorpião. Bem, o facto de ser Touro e Escorpião é o eixo natural das transformações, sendo um eclipse neste contexto todo, portanto, é mais um sinal de que faz com que este eclipse seja potente nos cenários que pode trazer, das coisas podem manifestar e que vão trazer uma transformação para os próximos 6 meses, a vários níveis. Mas os assuntos podem estar relacionados com dinheiro, porque o touro está muito ligado às questões do dinheiro, e o próprio escorpião, e no eixo do mapa estão ligados à casa 2, casa 8, os meus valores e também aquilo que eu recebo, por exemplo, por heranças, ou os bens, ou os empréstimos. Portanto, podemos estar a falar aqui
situações em que ameaçam a segurança financeira das pessoas, mas também podem ser oportunidades de compra, vendas, que podem também resolver problemas. Portanto, há aqui muito, há aqui a ênfase nas questões financeiras e depois, claro, olhando para os cenários atuais, nós estamos a ver a crise financeira, o aumento das taxas de juros e por isso tudo aqui se torna visível. Depois, Touro e Escorpião também tem muito a ver com o eixo, também tem uma relação forte com as relações, mas aqui falamos relações intensas, profundas, relações que têm sempre ou algum drama, ou uma paixão, ou uma obsessão, ou uma dificuldade grande, ou estão envoltas em segredos e podemos estar aqui a falar também de relações que se revelam e estavam escondidas, ou relações também que terminam, mas terminam de uma forma que traz aquele drama dos ciúmes, temas dos relacionamentos que todos nós sofremos. Depois há aqui outro tema, que este é que é um tema que eu também vejo muito central, e isto já tem relação com o facto de Saturno formar uma grande quadratura com a Lua e com o Sol, e tem a ver com as questões de poder. Escorpião está sempre relacionado com o poder físico, emocional ou poder sexual, mas se poder físico, emocional, poder financeiro ou poder de controlar, de mandar. E, e o Saturno aqui no ponto, mais ou menos no ponto médio entre a Lua e o Sol e os outros, e Vênus também, Escorpião, estão em Escorpião, falam-nos aqui de turning points, de mudanças em cargos, ok, ocupados por determinadas pessoas em posições de poder e por isso, por exemplo, temos as mudanças de poder que houve recentes em Inglaterra, no Brasil, todos os acontecimentos muito perto deste eclipse e que encaixam-se perfeitamente aqui. Ou seja, o que nós vimos é aqui contextos de mudanças de poder difíceis, não é? Que custam a aceitar ou que também são imprevisíveis, todos eles foram ou que custam a aceitar e trazem confrontos, revoluções e que mudam o cenário para os próximos meses, não é? E as coisas constroem sobre novos alicerces. Mas com esta dificuldade, estes contextos todos de aceitar, das pessoas têm que se adaptar, estas mudanças de poder depois também podem se manifestar, além em países, também em empresas, então podemos falar aqui também num eclipse com muitos que traz cenários de mudanças de chefias, de pessoas que ocupam cargos importantes e depois isso também traz impacto para um conjunto de pessoas dentro de uma empresa, dentro de uma equipa, e essas mudanças podem estar motivadas por questões financeiras ou por outros assuntos. O Escorpião é um eixo que está muito ligado a temas muito sensíveis, como o tema da morte, o de se perder alguém. Então aqui podemos falar às vezes de cenários, sempre acontecem, é verdade, mas quando acontecem à volta destes eclipses, falamos de processos individuais de transformação, de renascimento, que ocorrem na sequência de se perder alguém ou de se perder qualquer coisa que tem muito valor e que são processos difíceis, são processos profundos e que têm esse lado, digamos assim, bem, nas perdas não podemos falar muito em lados positivos, portanto, vamos avançar. Então, vamos para o nível mais psicológico, e perceber como é que, numa perspectiva mais de desenvolvimento pessoal, o que é que este eclipse fala. E aqui eu acho que é altamente interessante, ou é muito interessante. Porquê? Porque Escorpião e o Sol em Escorpião e Vênus em Escorpião e Mercúrio em Escorpião é sempre esse mergulho profundo, ir à procura não é ir à procura, é lidar com uma situação, não é? Que obriga a pessoa a aprofundar um estado emocional ou aprofundar um assunto que precisa de solução, mas que tem que ir como se descobrir novos recursos, ou ir bem ao fundo da questão. E esta Lua em Touro, junto a Urano, pode falar aqui, em termos globais, este eclipse, de momentos também de grandes revelações, grandes epifanias até, em que a pessoa sente
Ou seja, a pessoa andou há muito tempo à procura de soluções, a investigar assuntos, ótimo para a investigação, e depois tem momentos assim de clarividência, eh, e que sente, ok, a solução é por aí, ou é momento de eureka. Mas noutra perspectiva também, podemos falar aqui ao nível também psicológico. Eu tenho sentido isso, de usar estas energias para mudarmos algum tipo de hábito, porque a Lua está muito relacionada com aqueles hábitos que passam a ser uma rotina e está junto a Urano, Urano liberta-nos. Então, este eclipse pode ser extremamente poderoso, num bom sentido, para libertar a pessoa de padrões emocionais que atrapalham. Então, nesse sentido de fazer renascer com uma nova abordagem de sentir as coisas, ou então porque ela se liberta finalmente de ideias possessivas, obsessivas, compulsivas, e liberta-se e passa a aceitar as coisas, ou então assume, ok, eu para progredir tenho que me libertar aqui, de algumas questões, e às vezes isso pode implicar libertar de alguns objetivos mesmo pessoais para ajustar os planos, ou pode ser o libertar de, de outras coisas mais pessoais e mais emocionais e mais ligadas a formas de pensar, formas de amar também, porque a Vênus está em Escorpião, e às vezes nesse caso até podemos não estar a falar em situações de relações que têm que acabar ou de coisas que têm que ter um ponto final, mas antes que se transformam, que se renovam e que ambas as partes, por exemplo, no caso de relações, assumem, ok, vamos assumir um compromisso e daqui para a frente vamos começar com numa nova fase, esquecendo ou ultrapassando coisas do passado ou fazendo aqui mudanças importantes que custam, não é? Energias fixas são difíceis, mas as pessoas renovam-se e fazem. E sim, noutra perspectiva, é mais um eclipse que pode, aquela palavra que usa-se muito, despertar, mas despertar aqui a pessoa, eu diria para ela, ok, eu vou passar, para ela descobrir, exato, para ela descobrir outros recursos, novamente esta tónica do Sol em Escorpião, outros recursos que ela pode usar, ou melhor, ela pode se libertar de padrões que vão fazer com que ela se consiga expressar de uma forma mais livre. É como se pudéssemos usar este eclipse para, ok, então, o que é que ainda me prende de preconceitos, daquilo que eu me preocupo que os outros pensam de mim, os meus receios, as minhas inseguranças, o que é que ainda me bloqueia e que faz com que eu ainda não consiga dizer, ok, eu sou livre para expressar e fazer o que me dá prazer e que me traz realização, e isto ser aplicado de uma forma criativa e produtiva e manifestar-se no trabalho que nós fazemos, nas nossas relações e por aí fora. Portanto, neste aspecto, eu acho que pode ser um eclipse muito poderoso para nos fazer essa liberdade de sermos mais fiéis a nós, mais avanços nesse sentido. Assim, ao nível coletivo, esta Lua junto a Urano também traz aqui algumas situações de risco, não é? Porque risco em estar em multidões, podemos novamente ouvir falar mais nos riscos de usar a energia nuclear, e que fique só novamente por um contexto de risco e mais nada, mas também a Lua em Touro junto ao Urano, podemos estar novamente num período de algum acontecimento envolvendo a Terra mais crítico, e eu diria também podendo envolver a água. Agora, há aqui outra perspectiva também importante a falar, que é o Saturno é o planeta que nos pede responsabilidade e também que sejamos responsáveis pelas nossas decisões. E por isso, ok, eu posso ter stress, posso ter ansiedade, mas vou-me responsabilizar pelas minhas decisões ou por não tomar decisões. Isso é importante, porque o Saturno é o planeta sempre que nos cobra. E, e aqui também há outro aspecto interessante, é que os eclipses têm sempre uma tónica de algo mais fatídico, determinístico. Determinístico não, mais fatídico. E é porque Saturno ele traz
ajuda-nos a colher os resultados daquilo que plantamos, bons e maus. E então, e o próprio eclipse tem essa conotação de ser um bocadinho fatídico. Então, às vezes pode acontecer na vida das pessoas realmente decisões que nós tomamos com alguma consciência e nos responsabilizamos, mas também sentimos que há aqui uma mão do destino. Mas este destino não é algo, eu diria, que foi determinado e estava determinado desde sempre. Não. Quando falamos aqui desta mão do destino, é, ok, situações, contextos coletivos ou contextos individuais em que as coisas foram-se criando num processo criativo, não é? Para o bem ou para o mal, é o processo criativo, e a dada altura elas estão todas encaminhadas naquela direção. E isso é que falo aqui nessa questão de ser fatídico. Ok, são eventos que no fundo era o que tinha que acontecer. E sendo assim, Saturno aqui pede-nos, ok, que estejamos também à altura desses acontecimentos, no sentido de sermos responsáveis. Então, é importante, ok, mediante de assuntos difíceis, nós não agimos pelo medo, a expressão mais negativa de Saturno também, ou ainda que tenhamos medo, tínhamos consciência do que é correto fazer. Se estivermos perante os tais cenários que são sentidos como, ok, um bocadinho mão do destino e sentimos um pouco limitados naquilo que podemos fazer, então aí, ok, estas energias fixas falam-nos, pode-nos levar tempo a adaptarmos, mas se era o que tinha que ser, também temos que aqui pôr a questão de confiar que, ok, se era o que tinha que acontecer e eu não posso fazer mais nada neste momento, então como é que eu posso agora fazer para resolver a situação, para ajustar os meus planos, para aprender? Saturno também tem muito a ver com as questões da aprendizagem, ele traz a maturidade. Portanto, estamos a falar aqui, ok, cenários em que algumas pessoas escolhem os frutos e até podem ter aqui shifts altamente produtivos e muito bons, e outros em que a pessoa, ok, se calhar tem aqui algumas questões a aprender sobre forma de me relacionar, gerir as questões financeiras, ser responsável, pronto. Porque há uma panóplia e depois vai depender muito dos nossos contextos. Agora, há aqui outra configuração que traz aqui, também é interessante interpretar, que é Júpiter está nos últimos graus do signo de Peixe. E este posicionamento, no lado menos positivo, para despacharmos já, fala-nos, ou seja, reforça os cenários à volta deste eclipse que podem afetar as massas, principalmente Júpiter também está perto de Neptuno, ou seja, então estamos aqui a falar de situações que, se falarmos de fenómenos naturais ou provocados pelo homem e mais explosivos, que afetam as massas ou incidentes ou acidentes, e portanto aquilo que nós podemos nos proteger devemos fazer. Mas, por outro lado, num nível mais pessoal, Júpiter nos últimos graus de Peixe pode trazer muita inspiração, clarividência, inclusive, e este é um aspecto bastante interessante. E pronto, era isso que eu tinha aqui para vos falar, mas aquilo que nós controlamos, não podemos controlar, apenas temos que tentar agir da melhor forma, mas neste caso, aquilo que nós podemos potenciar ao nível pessoal deste eclipse é, ok, percebemos onde é que nós podemos ter a oportunidade agora aqui de nos libertar, seja hábitos que não nos fazem bem, ou seja de formas de pensar, de nos relacionarmos, das questões do amor e às também do amor próprio, e que nos possamos libertar, mas no sentido de que, ok, fico mais confiante para ser eu, para expressar-me, para ser criativo, e isso ter impacto daqui para a frente na forma como fazemos o nosso trabalho e também como gerimos a vida e sermos mais felizes. E pronto, fiquem bem. Obrigada.